Ok. Mantendo o nosso compromisso de fechar as portas da aeronave pontualmente, então, para a gente poder voar, 18h01, vamos começar. Então, agradecendo a todos os que estão aqui conosco, né? E explicando que esse tipo de seminário que nós fazemos, às vezes, é sobre materiais autênticos, mas algumas vezes nós os fazemos. Nossa, até eu mesma me estranhei com esse. Nós os fazemos para homenagear alguns dos nossos voluntários que têm hobbies, né? E nós já fizemos, já que a Ilza está aqui, nós já fizemos um seminário sobre materiais autênticos com a Ilza, que está em Ribeirão Preto, que é a Silvia Navas, que está aqui em São Paulo, que cantam em corais, bastante diferentes os corais, mas foi muito legal aquele seminário. Já fizemos sobre patchwork, já fizemos sobre documentários. Tínhamos, está afastada um pouco, uma voluntária que faz documentários, né? Filma documentários. Já fizemos sobre esportes, uma ex-voluntária que atravessou o Canal da Uhum. Mancha. Enfim, já fizemos um monte de desse tipo de seminário. E a maioria deles não foram gravados, mas ultimamente a gente decidiu gravar. Como nesses seminários nós não temos Ah, refugiados, praticamente nunca participam os nossos alunos refugiados, quando estamos com os refugiados, a gente evita gravar. Mas, de hum. qualquer forma, vocês são avisados, né, quando vocês entram que está sendo gravado. E quem não se sentir à vontade, por um motivo ou por outro, pode, obviamente, sair da sala, né? Então, dito isto, nós vamos começar. A Maria Lúcia vai me ajudar compartilhando a nossa apresentação. E, como sempre, todas as nossas atividades são completamente informais, então nós podemos muito bem interromper na hora que achar oportuno ou que quiser falar alguma coisa e também participar, né? Nós vamos ter vários momentos nesse nosso trabalho em que vocês são convidados a participar, tá? Maria Lúcia, você pode abrir a tela inteira Cheia, sem. né? É, eu Sim, vou por colocar, favor. Isso, aí, isso. tá? Ainda não. Não foi? Mas eu. Agora? Agora Não, já tá. não. Para mim já não tá a tela cheia para vocês, Para mim não tá. Para vocês está? Sim, sim, tá? está. Ela Ótimo. não está cheia, ela está aparecendo os slides e o slide principal, né? Mas não está aquele modo apresentação, né? Ah, É, então não para tá no mim modo tá apresentação. assim já. Será que Maria Lúcia quer na opção de compartilhar? Mas eu É, acho que a gente não precisa perder tempo com isso. hum, Eu acho que dá bastante leitura, né? Dá Sim, para ver Fica bem, dá bom para sim, ver para bem. ler, tá? sim, Sim, dá dá para para ver porque ler. sim. cobre a página. Que Não, estranho, não né? Mas pega não. a tela inteira, mas cobre 80% da página. Tá bom. É, Maria Lúcia, tá vamos só ótimo. fazer um teste até para a gente mesmo. Aqui do lado esquerdo, em cima, tem É, um ícone de gravar. Agora você assim? saiu. Então agora eu vou tentar ver se agora faz direitinho, Tá vai. bem, tá bem. Enquanto isso, então, eu vou fazer a chamada. Na verdade, eu vou marcar quem está conosco, que eu sempre gosto de saber direitinho para o futuro. Então, vocês podem ir falando os nomes: Edson, Ana Cláudia, No trânsito mais Mariana, presente. Mariana, Marta, Marta, Carolina, Ilza, eu não sei porque eu estou como usuário, mas eu juro que o meu nome é Ilza. Ma- Ilza é muito engraçada. Ilza, Ivete, Ivete, quem Carolina, mais? Helena, Marta, Carolina, Ana Marta, Carolina, Helena, Ana Carolina, Aí eu sim, aqui.
Carlos. Carlos. Suzana, eu vou ter que sair porque eu estou sem imagem. Ah, Cida, você Cida. me, Mas tá. você Sai e você me volta. admite? Isso. Tá, eu vou falar rapidinho aqui quem eu anotei. Carlos, Edson, Ana Cláudia, Mariana, Canuto, Helena, Carolina, Sandra, Ivete, Ilza, Cida, Marta e Ana Carolina. É isso? Faltou alguém? Isso. Isso mesmo. Acho que não. Não, Ana Cláudia. Tem duas Ana Cláudias ou uma só? Eu sou Ana Cláudia Moura. Não, eu sei, mas tem uma Pereira, não tá, não, né? Ok, Não, não. tá bom. Sem Vocês problemas. estão vendo agora a tela cheia? Olha aqui, Não. Maria Lúcia, do lado esquerdo, em cima, tem É, uma coisa para salvar, uma setinha, né? E depois tem um item que parece um retroprojetor. Tenta ir ali. dock to top. Eu Aqui em tô cima, achando do lado que esquerdo. é, Bom, não não importa, vamos lá. sei. Então vamos lá. O É, título, eu quero deixar claro que essa deixa eu ver se apresentação. Anitta, eu não chamei você, mas você está aqui Eu sou conosco. Ana Deixa... Carolina. Não, eu sou Ana Ah, Carolina, eu sou da Manita. tá bem, tá bem, tá bem, tá bem. Agora sim, Maria Lúcia. deu que bom. Ótimo. Só para eu saber, você fez aquilo mesmo que eu sugeri? Não, eu fui de outro jeito, Tá bom, porque tá não joia. deu certo aquele outro. Tá bom. Então, eu É. joguei, fiz um prompt razoavelmente completo. Prompt, para quem não sabe, não importa que eu repita, porque estamos no início do nosso conhecimento de sobre inteligência artificial. Um prompt é uma explicação, é um pedido detalhado do que você gostaria que a inteligência artificial te trouxesse. Então, do meu prompt, ela me trouxe esse título, Do Código ao Cerne. Materiais autênticos, histórias de vida no ensino de português língua estrangeira e português língua de acolhimento. Desculpe, português língua adicional. Nós optamos por português língua adicional e não português língua de acolhimento, né? Então, português língua Uhum. adicional, PLA. Uma homenagem a Sérgio Fernando Matar, que é um dos nossos voluntários, uma das nossas vozes masculinas entre os 54 voluntários do projeto Idioma que Soma. Ele é uma das poucas vozes masculinas e nós precisamos de mais vozes masculinas no nosso projeto. E a arte, uma homenagem a Sérgio Fernando Matar e a arte de esculpir o aprendizado. Logo aqui já tem um pouco de poesia, mas eu concordo. O aprendizado é uma questão de esculpir o aprendizado, gostei bastante, mas tem um erro nesse slide que eu queria que vocês dissessem qual é esse erro. Pode ser todo mundo ao mesmo tempo, porque eu sei que todo mundo pegou o erro. Qual é o erro? Crase. Sandra, você abriu o microfone, pode falar. Crase no A antes de arte, uma homenagem à arte, não é? A arte de esculpir o aprendizado, exatamente. Essa é uma das situações que, dependendo da inteligência artificial que vocês utilizarem, eu estou me acostumando com, está escrito embaixo, à direita, embaixo, Notebook LM. Eu gosto Uhum. muito dessa IA, para materiais didáticos. Essa é uma das situações que às vezes fica bastante complicado corrigir. Às vezes você pede um detalhe desses para corrigir e ela te transforma toda a apresentação e muda tudo. Então, eu optei por deixar como está e por avisar que sim, estamos trabalhando com inteligência artificial. É sempre bom avisar e é sempre bom revisar, não fazer um material e jogar. Revisar, porque às vezes ela delira ou, como a gente usa, alucina, né? Então, sim, falta a crase. Eu acho que é um exercício que pode ser feito com, inclusive, com
é, os nossos alunos mais avançados, né? Esse mesmo exercício que a gente está fazendo aqui, né? Perguntar, vocês Uhum. encontram algum erro aqui? Em especial aqueles que estão se preparando para a vida acadêmica ou para aqueles que estão se preparando para o CELP-Brás, né? Isso. Para prestar o CELP-Brás. E Ana, aí vocês perguntariam, por que a Sérgio não tem crase e a arte tem crase? E aí, Sandra, já que você encontrou o erro, os 7 erros, que é um, por sim, quê, Sandra? bom, Sérgio não preciso, não, é masculino, né? Eu poderia dizer ao Sérgio, uma homenagem ao Sérgio, se eu quisesse, mas aqui não é o caso, porque a gente não usaria o artigo. Mas o que eu estou pensando é que, da forma como está, ela também pode ser considerada certa, porque eu posso dizer uma homenagem a Sérgio e uma segunda coisa, vamos falar sobre a arte de esculpir o aprendizado, Uhum. né? Não necessariamente seja uma É, homenagem à arte, mas sim a um outro tópico. Além Uhum. da homenagem, vamos tem falar. razão, tem razão, para a gente ver como cada leitura é uma leitura. Muito bom, tá? É Exato. isso mesmo, Sandra, Muito é isso bom. mesmo, tá ótimo. Uhum. Entrou uma pessoa chamada Elizabeth, eu não sei como ela se inscreveu, depois se puder colocar no chat o seu nome, só para eu ter nos meus arquivos aqui. Vamos lá, então, Maria Lúcia, por favor. Então, como a gente descobriu esse erro, ou não, Uhum. como a Sandra bem explica, a gente Uhum. optou também para mostrar para vocês um dos nossos materiais de ensino, que é o material que nós usamos no projeto Idiomas que Soma. Vocês veem ali na fonte, CEMELP, Central de Mídia para o Ensino da Língua Portuguesa. Então, na nossa CEMELP, nós temos uma página dedicada à crase. Então, a gente Uhum. trouxe esse exemplo aqui no slide, que não tem nada a ver com inteligência artificial, que a gente inseriu esse slide, só para mostrar para vocês um pouco e indicar o material que a gente utiliza. Ah, Elizabeth, tá, obrigada, Beth. Elizabeth é uma das nossas voluntárias também. Uhum. O material que nós utilizamos 95% das vezes com os nossos alunos, já que os nossos alunos é um material digital, interativo, e os nossos alunos fazem aula online, né? Então, esse é o material que nós utilizamos. Quem quiser saber mais, depois fale com a gente. É um material bem legal para aulas de português língua estrangeira. Podemos ir, Maria Lúcia, por favor. E aqui, no próximo slide, eu vou chamar o Ai, Sérgio ai, ai. para o Ele mudou, Sérgio. Suzana? Ele não mudou. Não, não mudou. Oi. Ah, ai, ai, ai. Só um pouquinho. Volta, volta e vem de novo. Ele travou aqui. Nossa senhora, eu não consigo sair nem da tela. Ok, Espera só um pouco, Suzana. Deixa tá eu bem, tá bem. tentar de novo. Peço desculpas aqui. Enquanto isso, Sérgio, você não gostaria de se apresentar profissionalmente, enfim, a sua área? Boa noite, né, pessoal? Eu Sou o esqueci. Sérgio Fernando Matar, né, essa pessoa citada aí, fichada aí no evento, né? Eu estou com 62 anos, né? E tenho mais de 40 anos de trabalho, né? Eu comecei como office boy, né? Comecei aquela vida, né? No nosso tempo, no meu tempo era assim, né? Hoje está um pouco diferente, né? No meu tempo era assim, você fazia 14 anos, meu filho vai trabalhar, né? Quem não é, né? Vai trabalhar e vai estudar, né? Então eu trabalhava como office boy, estudava à noite, né? Eu me formei técnico em telecomunicações, daí trabalhei, daí tive alguns trabalhos na área administrativa, fui office boy, trabalhei no departamento pessoal, com contabilidade, daí enquanto eu fazia o curso de telecomunicações à noite, no Cefet Paraná, né? Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, né? E daí, quando eu me formei técnico, eu entrei na época, era a Telepar, né? Telecomunicações do Paraná, né? Que cada estado tinha a sua tele, né? Daí eu entrei para a Telepar.
Trabalhei 10 anos com telecomunicações, né? Nesse período fiz a faculdade de bacharelado em informática à noite também na Universidade Federal do Paraná. E daí, depois de me formar, eu busquei a área de informática e fui para a área de informática e trabalhei quase 30 anos aí na área de informática, né? Até 2024. E como daí, quando eu terminei, eu estava como analista de tecnologia da informação, né? Hoje já numa visão mais atual, né, num data center da Oi, no caso agora, que é a Telepar, daí, com o andar da carruagem, as privatizações e tudo, no final ela virou Oi, né? E, então eu trabalhava no data center com tecnologia da informação, né? Então essa é a minha formação profissional, né? E como que você chegou ao projeto, Sérgio? Refresque a nossa memória. Ah, tá. Daí, assim, uma coisa assim, eu sempre tive uma briga muito grande com o português. Eu sempre ia muito bem com o português, assim, escrever, fazer redações, e papai, isso aí era muito fácil. Mas quando chegava na parte da gramática, sempre a tal da gramática, aquela tal da história das regras e das exceções, né? E eu sempre gostei muito também do inglês, eu gosto muito de aprender línguas, então eu queria, na verdade, o meu objetivo era virar professor de inglês, né? Mas aí quando eu fiz 50 anos, falei, cara, eu vou fazer a graduação em letras. Fiz a graduação de letras em português e inglês. E posteriormente à graduação, eu fiz o curso de tradutor de inglês na Estácio. E, na Estácio tem eventos e eu participei, acho que é um ano e meio atrás, mais ou menos, teve um evento sobre esses testes de língua estrangeira para língua portuguesa para estrangeiros, né? E que a Suzana participou e apresentou o projeto e falou que quem tivesse interesse, ela deixou o e-mail, eu mandei o e-mail, falei, eu quero participar. Foi assim. Daí você me aceitou e a gente começou a trabalhar aí com vocês. Exatamente, perfeito, perfeito. Aproveitando, os voluntários que entram para o projeto sempre fazem uma capacitação. E nós vamos começar uma nova capacitação na próxima quarta-feira. Não sei, não me lembro se é 18 ou 19. Que horas é, Maria Lúcia? 18 ou 19? Às 19 horas. Das 19. 19 às 20. E vão ser Isso. 2 dias de capacitação, mas começando na próxima quarta-feira. Então, se alguém tiver interesse ou souber de alguém que tem interesse, estamos aí capacitando. Não precisa ser professor, o Sérgio acabou fazendo letras, mas a gente vai de pessoal de TI, como é o caso dele, a engenheiros, arquitetos. Nós ensinamos a ensinar português para esse nosso público, que são os refugiados e imigrantes. E aí, Sérgio, eu te chamo para esse slide que a inteligência artificial nos trouxe, que fala sobre 20 anos arquitetando a alta disponibilidade, né? Você Isso. trabalhava com ambientes críticos, Unix e Linux, né? Operacionais, E, tudo isso te trouxe uma resiliência, né? Sempre trabalhando com a continuidade e com inovação. E o que eu achei muito interessante, o que a inteligência traz aqui embaixo, que é a arquitetura de sistemas exige a mesma fundação sólida que a arquitetura linguística de um aluno de português língua estrangeira. Você quer comentar um e pouquinho esse slide, Sérgio? eu posso comentar assim. Todo mundo entende ali o que é Unix Linux? Eu acredito Alguém, que não. alguém tem dúvida? Bom, Unix Linux, na verdade, é um sistema operacional, tá? Aquela velha história do hardware e do software, né? Você sabe a diferença do hardware e do software, né? O hardware é aquilo que se você derrubar vai cair no teu pé e vai doer, né? Esse é o hardware, são as peças dos computadores, né? E o software, uma parte dos softwares é o sistema operacional, que é aquilo que faz esse hardware funcionar, né? Por exemplo, todo mundo tem um celular hoje, né? Um celular que vai rodar algum sistema operacional. Os grandes são o Apple aí, né? O iOS ou da família do Android, né? O Android, por exemplo, é baseado no Linux, que é um tipo de sistema operacional.
Então, por exemplo, o Windows é um sistema operacional, né, que roda nos nossos computadores pessoais, a maioria, né, dos computadores pessoais, né? Então, Unix e Linux são sistemas operacionais. Então, por exemplo, como eu disse, o Android é um tipo de, é baseado no Linux, por exemplo, ele roda uma coisa. Esses sistemas Unix e Linux são usados mais assim por aquele pessoal nerd, por hacker ou por empresas que fornecem soluções, entendeu? Os servidores, essas coisas, muito deles vão usar esses sistemas Unix e Linux, né? Então é isso. Essa questão aí do 20 anos arquitetando a alta disponibilidade é assim, que daí eu fui trabalhar depois, nos últimos 20 anos, na verdade, eu trabalhei dentro do data center da Oi. O que é um data center? O data center é uma área que ela é toda preparada para receber os equipamentos de informática, né? A gente hoje, todo mundo fala de nuvem, né? A gente tem as nuvens da Google, da Amazon, da Microsoft, papapá. Na verdade, tudo isso, essas nuvens aí estão dentro de data centers, onde esses data centers têm que ser locais, com garantia de energia, de climatização, de todos esses fatores, né, para manter isso funcionando, né? São estruturas de alta disponibilidade. Quando a gente fala de disponibilidade, é que não pode ter um problema de luz e cair, né? Entendeu? Tem que ter uma redundância de energia, tem que ter uma redundância de climatização, tudo isso para manter essa, essa esse sistema todo funcionando, né? Então era E, com e isso que que, eu pa- trabalhava e eu mantinha esses sistemas funcionando. e que paralelo você faria com a questão do estudo de português? Estou te jogando no fogo, nós não preparamos nada, estou jogando o Não, Sérgio no veja fogo. bem, né? Não, não, veja bem, é muito parecido. Se você ver, porque você até agora no começo que estava falando do prompt, né? O que é o prompt? O prompt é você escrever uma instrução para o computador para ele te dar a resposta que você precisa ou deseja. Entendeu? Você está se comunicando com o computador, na verdade. Que é a mesma coisa que a língua. A gente não se comunica um com os outros. Então, o prompt é a comunicação entre você e a máquina. A inteligência, entre aspas, artificial, né? É você e a máquina. E a mesma coisa entre nós seres humanos, né? Sabe que a comunicação é muito complicada, né? Eu posso falar uma coisa, se eu desviar uma palavrinha que você não entenda, você já pode não entender aquilo que eu falei, né? É a mesma coisa, É, a inteligência artificial, né? Quantos problemas de comunicação a gente vê, né, que se comunicou errado, né? Então, a linguística e na tecnologia também. Você tem a sintaxe, que tem que ser, né? Que é a sintaxe, escrever dentro do padrão linguístico, né? E a então, semântica de ter o sentido que a gente quer dar, né, ao que a gente está escrevendo. então Então, tem você tudo a ver concorda, uma coisa com a outra. você concordaria com a frase que está aí embaixo? Completamente, sim. Muito bem. Inclusive, Alguém hoje, quer fazer? uma das áreas que está em voga agora com essa questão toda da IA, é quem sabe trabalhar bem com, por exemplo, esses prompts, essas coisas, que é a comunicação. Saber se comunicar bem para conseguir o resultado desejado. Você sabe, Sérgio, que eu ando conversando com algumas pessoas sobre isso. Da seguinte, vamos ver se vocês concordam. Uma pessoa que fez letras, que fez jornalismo, que precisa escrever, né? E que seja uma pessoa que leu muito, tem um campo imenso, imenso. Como engenheiro de prompt, como pessoa que escreve prompts, né? Quanto mais você for uma pessoa que tem uma cultura, uma cultura mais vasta, mais o prompt é mais exato. Te- Você consegue, e às vezes você pega um engenheiro de outras áreas que não tem a fluência na língua, que não tem a fluência na comunicação escrita. Tudo bem que não sei se já pode, mas daqui a pouco vai poder fazer o prompt falando, né? Mas você tem campos novos que se abrem para as pessoas que fazem esses cursos de humanas, por exemplo, né?
Então, a pessoa lida, uma pessoa que tem uma cultura geral também, tem esses campos novos. Alguém quer comentar alguma coisa? Nada, 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 nada? Ok. Bom, o próximo slide que o Notebook LM trouxe foi esse: engenharia versus arquitetura de uma língua. Uma constrói a estrutura visível, a outra revela o espírito invisível. A parte de engenharia seria a forma, a parte de arquitetura, a alma. Então, na forma, você tem a gramática como esqueleto, né? Regras, conjugações, sintaxe, que você mencionou, Sérgio. O maquinismo preciso que sustenta cada frase. Todo mundo já viu inúmeras vezes, provavelmente, aquelas brincadeiras com a vírgula. Como uma vírgula pode mudar completamente o sentido de uma frase. Então, quando ele fala Exatamente. gramática como esqueleto, o maquinismo preciso que sustenta cada frase, a gente pode pegar esse exemplo dessas brincadeiras com a posição da vírgula, como exemplo só, né? O vocabulário como material bruto, tijolos e vigas que dão corpo ao discurso, que constroem o discurso. A pronúncia como acabamento, a superfície que o mundo toca primeiro, na oralidade, né? Pode ser medida, a forma, pode ser medida, testada, corrigida. É lógica, é replicável, é como se diz. Aí ele faz depois essa coisa com a arquitetura, que é a alma, digamos assim. De fato, quando você constrói uma casa, um apartamento, você constrói, depois você põe a alma dentro, que pode ser arquitetura de interiores. A cultura como alicerce profundo. Valores, histórias e memórias que habitam cada palavra. Eu gostei. Cada palavra tem a sua história. Cada palavra. é, o, o Sérgio ainda agora nos falava sobre a gente se comunica, às vezes a gente fala uma coisa achando que o outro vai entender a mesma coisa que a gente está querendo transmitir, e às vezes tem barulho, né, nessa comunicação, mas a palavra, a Ivete sabe isso mais do que eu, com certeza. A palavra tem um sentido para mim, tem um sentido para o outro, e tem um sentido, uma mais-valia dela mesma, né? A palavra é a palavra. A árvore é a palavra árvore. Se para mim é uma árvore frutífera e para você é uma árvore frondosa, qualquer coisa, é outra coisa. Mas a árvore tem uma mais-valia dela. Isso, ninguém pode tirar dela esse valor que é dela. Então, eu acho bastante interessante isso, né? E na nossa cabeça, cada palavra, às vezes, vem de uma memória passada, né? A intenção como projeto, por que dizemos o que dizemos e o que calamos também comunica. Um silêncio, às vezes, fala mais do que palavras. A emoção como espaço habitado, a língua que acolhe, no nosso caso, que provoca, que transforma. Não se mete, não se mede, se sente. É identidade, é pertencimento, é o porquê se diz. E aí embaixo, sem engenharia, a língua não se sustenta. Sem arquitetura, ela não respira. Alguém quer comentar alguma coisa? A ideia aqui. A ideia, Ivete, certeza que você ia falar, Ivete, obrigada. Mas a Ivete é genial. Nós fizemos um trabalho que levou 2 seminários, né, sobre um texto com um texto da Ivete. E, mas assim, voltando, isso aqui não é monólogo, não é seminário para ensinar nada a ninguém, é compartilhar conhecimento e crescermos juntos. Então, quanto mais vocês quiserem falar, por favor, fiquem à vontade. Vai lá, Ivete. É, eu queria lembrar um personagem de um livro, Um Estranho numa Terra Estranha. Eu acho que, eu não me lembro exatamente o nome do autor, mas ele tinha, assim, era um marciano que vinha para a Terra e ele era capaz, assim, de ler enciclopédia em segundos, era como uma inteligência artificial, sentido da palavra. Agora eu consigo entender, né?
E eu acho que é um personagem que é muitas vezes esses nossos alunos, né? Eles repetem a palavra, mas eles não grocam, né? Onde é que eu vou usar adequadamente essa palavra, né? Então, essa imagem de engenharia e arquitetura e essa ideia de alma, para mim, está muito ligada a esse personagem. Muito bom, Ivete. Muito bom. É como se você se apoderasse, né, daquele sentido, né? E aí ele começa a fazer sentido para você e para todos, né? Enquanto você não pega aquela palavra típica, saudade, enquanto o estrangeiro não entender o que é saudade, não levar para sua alma, ele não vai saber comunicar esse sentimento, né? Ele não grocou. Ele Ele não repete, mas grocou. ele não grocou. Mais algum comentário? Ih, Marta. é um grupo quieto, Marta? Bom, eu não compreendo muito, assim, não tenho essa condição de compreensão que a Ivete trouxe, mas eu fico pensando nessas duas imagens da engenharia, da arquitetura, é como aquele professor que chega numa aula, numa sala, e ele fala da gramática. E o outro professor, ele fala da gramática colorida. Então é como se eu me recordo muito que eu me graduei quando eu era mais jovem em matemática. E eu me formei em matemática com 20 e poucos anos, porque o meu professor de matemática, ele conseguia dar aos conceitos matemáticos a leveza e a beleza que outros professores não conseguiam. Então, eu vejo dessa forma, como, por exemplo, a engenharia é o grosso, é a estrutura forte, a arquitetura são os detalhes, são os sentimentos, né? Então, eu fico fazendo É a sempre cor. esse paralelo. Como que é que eu, como professora, vou levar para o meu aluno essa parte humana? Porque quando fala da arquitetura, fala-se de sentimentos, né? Então, eu sinto que nessa engenharia é a gramática pura e seca que a gente muitas vezes nós tivemos que aprender em uma época, e aí hoje a leveza que se dá a esse ensinamento. Então, eu penso que para o nosso aluno, ele sentir essa unidade entre essa arquitetura, essa engenharia e arquitetura, eu penso que é um ponto muito importante. É, Ele precisa eu, conhecer a estrutura e ele precisa conhecer a leveza e a beleza que tem no nosso idioma também. sem Então, isso. esquecer que nossas línguas, a minha materna, que é o italiano, a língua materna de muitos dos nossos alunos do projeto Idioma que Soma, que é o espanhol, o português, são línguas coloridas, né? Então, Sim, são é línguas que têm verdade. muita alma, o tempo todo está ali funcionando, né? É É fato. muito Sabe, bonito. É isso posso aí. falar? Uma coisa que Pode me ir. ocorreu, porque me remeteu às aulas que nós damos. Tá? Eu acho que a engenharia, isso é um exemplo que me veio agora, porque foi bem recente. A engenharia é bem você apresentar uma coisa preliminar, uma palavra preliminar, como, por exemplo, recentemente aconteceu a palavra jeito, né? Que jeito, e que a minha aluna, ela ficou perdida com a palavra jeito, porque jeito ela viu como modo, e era sempre modo. Eu falei, sim, é sempre, é modo, jeito é modo como você faz. E aí, eu falei, mas a jeito é tão amplo, né? Então eu vou te mostrar o que que é jeito. E é aquele, aí começa toda aquela a nossa narrativa, que no português tem muito, né? Porque uma palavra tem 500 significados e 500 formas de serem utilizadas no contexto do dia a dia, né? E ela foi ficando assim, de boca caída. Então, a forma seria eu apresentar a palavra jeito, e a arquitetura seria: olha como nós damos o colorido à nossa língua, né? Porque o jeito disso, aquele menino não tem jeito, vou dar um jeito nisso, eu preciso dar um jeito nesse sapato, eu tenho que consertar. Então, Dei um jeito realmente no pé. a alma da palavra, né? Então, eu É. acho que
E aí? Muito bom. A Ilza é advogada. Seria legal vocês falarem o que são, porque, assim, profissionalmente falando, porque para as pessoas que não conhecem o projeto entenderem de onde vêm as pessoas que estão nele como voluntários. Então, eu É, sou advogada, adoro escrever, ler e inventar moda. e Olá, eu aí, posso falar? Olá, pode falar, Anitta. olá, olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite para vocês, boa tarde para mim. Eu sou Ana Carolina, estou aqui em Santiago do Chile, acompanho o projeto da Suzana há muitos anos e é a primeira vez que eu consigo entrar pelo horário. Bem-vinda, Anitta. E gostei muito da temática inicial, só antes de ir para essa parte da reinvenção e resiliência, que o grande desafio hoje do que nós estávamos falando é mostrar a forma, né? Ninguém quer. Então, hoje você trabalha com um grupo de pessoas que acha que só viver a alma, né? Eu trabalho com chilenos, eu sou chilena, e o pessoal quer falar que nem brasileiro, mas não quer entender que existe uma forma para você aprender qualquer idioma. Eu sou professora de espanhol e português como língua estrangeira. E é um grande desafio hoje, principalmente para gerações millennial, Sim. centennial ainda no trabalho, mas os millennials que são essa semana foi uma reflexão com alguns alunos que a geração X, que é a minha geração, eu tenho 50 anos, é a última que vai ficando com interesse, né, forte de aprender realmente idioma. Nunca vou falar todo mundo, como disse Suzana no início, todo mundo é muita gente, né? Mas eu acho que o grande desafio hoje vai ser esse, mostrar essa combinação e esse equilíbrio, porque também nós não podemos insistir para um aprendente que ele precisa, né, que ele tem que, né? É muito difícil fazer esse balanço. Então, acho que a gente também, com gerações que viemos com um aprendizado diferente, também entender esse aprendizado de hoje, que é muito visual, muito auditivo e pouco prático. Anitta, Então, eu mas acho que é um desafio bonito que a gente vai ter que, por mais que a gente não enfrenta. goste, né? A gente vai ter que olhar essas novas gerações e tentar nos adaptar e conseguir um balanço. Era só um comentário que eu queria trazer, que Não, foi, eu acho, inclusive, Anitta, reflexão. perfeita a sua colocação. Eu acho que é um grande desafio. Você não constrói uma casa sem a base. Então, de uma forma ou de outra, a gente tem que fazer com que essa base fique palatável, sabe? A gramática. É o que e eles têm muita boa vontade quando nós também conseguimos explicar isso, que às vezes acredito que da Sim, nossa parte. Eu que conheço, assim, estou na área já há bastante tempo também, que alguns profissionais esquecem de mostrar a importância. Então, eu falo assim, é mais fácil me adaptar ao que ele quer. Então, eu vou e vendo fórmulas mágicas, aprenda português em 3 meses. Em um mês, eu exato. ensino a falar o idioma. Aí Não, e você tem fala, sempre aquele, né? A gente está falando do projeto Idioma que Soma, mas obviamente vocês sabem que a empresa se chama Torre de Babel, né? E esse é o braço voluntário da Torre de Babel. Mas a gente tem 41 anos de existência, a Torre de Babel, e a gente recebia muito, né? Pessoas que diziam, eu só quero fazer conversação. Eu falei, ah, legal. Né? Você pergunta, então você é nível avançado, né? Não, não, eu sou básico, mas eu só quero conversação. Eu falei, bom, vai ser impossível, meu querido, porque frases feitas, você virou a esquina, dá uma tosse, você já não entende mais né? Então, isso é muito importante explicar. Mas então, sobre reinvenção e resiliência, se tem uma coisa que o nosso grupo conhece é a resiliência, não Eu só dos posso nossos falar alunos. que isso Sim, Simone, por não, é favor. que não tinha como levantar a mão, então Não, pode falar. geralmente tem um Não tem recurso ali. problema, não tem problema porque não é nada formal. Gente, eu vou ser então a voz ao contrário aqui, tá? Eu tenho 47 anos, também sou da geração antiga e tal. Mas assim, para mim, o fundamental é o português falado, principalmente para estrangeiro. É muito raro, na verdade, eu acho que eu nunca peguei alguém que queria aprender sobre crase, que queria aprender a usar o verbo haver. É claro que a gente ensina,
né? Mas o que eu mais vejo é professor dando ênfase ao futuro simples, sendo que a gente não usa ele, né, tanto, na verdade não precisa complicar tanto no início, é importante dar, eu concordo. Só que assim, o que eu vejo que funciona bem nesses anos todos que eu trabalhei em Nova York é mostrar o português falado. E essa diferença é muito gritante. Eu acho que até mais, o inglês também tem isso, né? Eu estudei inglês na universidade, mas eu já sou, não concordo com isso. Eu concordo que, e essa nova geração, ela está vindo para nos desafiar, que é realmente, a gente precisa, a estrutura, eu entendo que sim, mas a gente também precisa ter essa capacidade de se adaptar à forma que é a forma da alma ali que foi colocado, entendeu? Então eu não concordo com essa visão. Eu sei que é importante, mas a gente não está ensinando para ser tradutores, a gente está ensinando para Não, as pessoas se comunicarem, para elas poderem entender o português e falar com naturalidade, não com dificuldade. Por exemplo, eu vejo muito aluno meu com dificuldade para falar o condicional, e deixa eu só claro, eu falar. ensino o subjuntivo, eu ensino tudo isso, mas eu também dou o contexto para ele, para que ele possa realmente parecer como um brasileiro, né? Que a gente não fala essa língua dos livros, a gente não fala, ah, há uma mesa para, né? A gente fala tem. Então, assim, eu acho que a gramática ela tem que seguir a linguística, a gente segue o que é falado. Então, uma hora essa língua vai mudar, ela está sempre mudando, né? Então, a gente precisa rever isso. Simone, Posso dar eu uma? concordo, só um pouquinho, só um pouquinho. Eu concordo até um certo ponto, porque o importante é você fazer a anamnese, digamos assim, do aluno quando ele começa um curso. Se nós estamos falando, por exemplo, de alguém que vai prestar o CELPE-BRAS, não tem condições de você não ensinar certas coisas da gramática que não são usadas no dia a dia, mas são usadas no exame. Então, é muito relativo, né? Obviamente, a Torres de Babel trabalha basicamente com empresas multinacionais, presidentes, vice-presidentes, diretores. Esses não precisam, até porque eles muito pouco escrevem, eles realmente precisam mais falar. Então, é muito relativo o público que você por isso que eu digo, eu acho que a gente tem que fazer uma boa análise, que a primeira aula sempre é para a gente, do que ele precisa, do que ele quer, quanto tempo ele vai falar português, no nosso caso, mundo dos negócios, né? E se ele tem uma secretária, se não tem, quem que escreve para ele, enfim. Josi, antes de você falar, tanto o Edson quanto a Ilza tinham levantado a mão. Aí eu te dou a voz, tá bom? Edson, por favor. Não, eu concordo. Bom, boa tarde, Edson. Todo mundo falou O a Edson idade está no aí, eu não Peru. vou. É bom dizer onde Ah, nós sim, sim. estamos. Ah, tá. Eu estou aqui no Peru, né? A Anitta está em Santiago, estamos mais ou menos próximos. Bom, eu já tenho mais de 60, tá? Bem mais de 60 e 24 anos com o português. O meu público em si são universitários. A maioria, grande, 80% são universitários. E muitos deles, algo que a Simone falou, tá? Não querem muito essa gramática pura, querem se comunicar. E alguns nem isso querem, querem ter um diploma, ou melhor, uma certificação básica para ter, porque no Peru pede um segundo idioma para ter o título universitário, então, e pensam que o português é facilíssimo, não? Então, sempre digo assim, a gente não é tão fácil assim, tá? Primeiro, a primeira coisa que eu falo, toda palavra em português tem pelo menos dois significados. Pelo menos dois. Algo que, se não me engano, a Ilse falou aqui, se não me engano, a palavra jeito, né? Então, pelo menos dois significados, assim sendo bastante humilde. E no transcorrer das aulas, a coisa que eu sinto aqui deles é o verbo ficar, porque para nós, principalmente no Brasil, tem vários significados e aqui não. E o que a Simone acaba de falar, o futuro, quando é dado aqui, é muito mais fácil dar a eles. Eu tenho que mostrar os dois lados da moeda, né? É muito mais fácil falar o futuro imediato, vamos colocar assim, né? Vou fazer alguma coisa, porque no espanhol tem vou a fazer. E eles falam isso normalmente, né? E algo que a Suzana me falou há uns 10 ou 12 anos atrás, Suzana,
que é aquele método da Silvia, aquele método da Silvia de dar o presente, dar o futuro, dar como que era? Era dar o presente, o futuro, o imperfeito e depois o passado, né? Eu gosto disso daí porque você faz o aluno abrir a boca. Quando você fala de presente e futuro, você provoca o aluno a abrir a boca. Ele talvez tenha, não é tão engenharia, mas é mais arquitetura, porque ele tem maior facilidade de expressão. O presente, todo mundo está pensando no presente, e todos eles estão pensando no futuro, ou no que quer fazer no futuro. E um aluno uma vez me comentou, passado, professor, e eu acho que ele vinha de uma grande decepção amorosa, ele falava assim, não, o passado já passou, não é melhor não pensar no passado? Eu falei, é melhor não pensar, mas aí é onde que nós aprendemos as coisas, então vamos aprender um pouquinho mais também. Então, eu Edson, acredito que... oi? não, Que a gente vai precisar encurtar as nossas falas, senão a gente não. Não, eu termino em duas frases. Então, eu acredito que nós é como provocar esse aluno e, principalmente, abram a boca, tá? Não ficar só na teoria, eles saber expressar. Então, como buscarmos essa alma de poder expressar, principalmente se vamos falar do português do Brasil, porque o português de Portugal é um pouquinho mais fechadinho, não tanto, né? Eu fecho aí. Tá bem. Obrigada, Edson. Ilza, rapidinho para depois dar a palavra para a Josi. Vou ser bem breve, tá? Já que vocês estão exibindo a idade de vocês, então vamos considerar que a criatura aqui está chegando nos 70 bem brevemente. Então tem uma boa vivência. Eu aprendi outras línguas, eu vivi fora, não sou contra o que a Simone falou, mas eu acho o seguinte: você tem que considerar que o português, as pessoas não querem só falar. É verdade que nosso primeiro contato com uma língua estrangeira é a fala. Você quer falar, você quer se comunicar. Mas é impossível que você sobreviva só falando. Você tem documentos para fazer, você tem coisas para escrever, e essas coisas, elas não estão escritas, vai fazer isso. Elas estão escritas, façam isso. Sabe? Então, você precisa ter um contato não só com o coloquial, como com o, vamos dizer assim, clássico, com o original. É necessário, não há como você sobreviver só falando. Então, é interessante, é legal e tudo mais, mas no meu ponto de vista, é impossível você sobreviver sem escrever. Então, o que é muito necessário também, você dizer para o seu aluno, olha, você vai escutar no dia a dia gente falando, vamos lá na esquina, mas você não vai ler num papel, vamos lá na esquina. Você vai ler, vamos até a esquina. Então, ele precisa saber diferenciar isso. Por isso, eu acho que falar é ótimo, escrever melhor ainda. Tá bom? E Eu tenho gosto, dito, obrigada. a ideia, eu estou achando ótimo, porque a ideia é essa mesmo, trocarmos ideias. Simone, rapidinho, só para você ter uma ideia, os nossos Tá. materiais, o Bem-vindo, por exemplo, você deve conhecer, é Uso. acompanhado, Aham, sim. né, Usei várias de vezes quatro, já. de quatro cassetes lá atrás, depois CDs, depois a nuvem, etc. Uma das grandes Uhum. críticas que a gente recebeu logo que o livro foi lançado, lá atrás, no ano 2000, 1999, era que o áudio tinha muitos erros. Essa era a grande crítica. Mas por quê? Porque era justamente Erros de isso, né? Que a gente gramática, queria. você disse? É porque, na verdade, é o português falado na rua, né? E é Ah, isso que a tá. gente queria. A gente queria que não ficasse no português do livro, no português acadêmico. A gente queria que Ah, fosse, legal. quando eles chegassem ao Brasil, é como o inglês, né? Muito difícil que você fale, I would like to go, você vai, I wanna go, né? Então, é mais ou menos isso. Mas eu queria, Sérgio, dar a palavra para a Josi, que já está esperando, tá bem? Ah, Suzana, é a Helena. Esse Josi é José Daniel Marina, meu marido. Então Ah, eu sou desculpe, Helena. eu não olhei. Imagina, não tem problema. Na Bem-vinda, verdade, Helena. eu acho que eu vou contribuir muito pouco com essa reflexão, mas a única coisa que me fez pensar é que essa
oposição que não é tão oposta assim de engenharia e arquitetura, eu acho que não, eu acho que da engenharia a gente pode pensar a engenharia da oralidade. Eu acho também, eu acho muito estranho essas pessoas que querem fazer o curso de conversação embarcar direto numa conversação sem ter o embasamento, o mesmo embasamento teórico que existe na oralidade. Eu dou aula, eu moro aqui nos Estados Unidos, aqui eu infelizmente não consigo dar aula de português, mas eu dou aula num curso de conversação de inglês. E os meus alunos são básicos, eles não são alunos de conversação. Então, não tá, eu estou tendo que adaptar e redesenhar o curso justamente porque para fazer com que o curso seja um curso que dê embasamento mínimo para que ele se torne um dia um curso de conversação. Então, eu só acho que não existe tanta diferença assim nessa questão da engenharia ser uma coisa para a língua escrita mais formal e não, eu acho que existe a engenharia da oralidade. A gente pode formalizar isso também num curso de português e ser um curso, enfim, um curso que vai para chegar num nível de conversação. Não sei Sim, se eu me fiz clara. sim, sim. Não, acho ótimo. Sérgio, antes de você falar, Sérgio, a gente já vai emendar com, com esse slide, tá? Bom, então o Sérgio, basicamente, ele domina o ambiente controlado, um ambiente de TI, que tem que ser um ambiente controlado, né? Aí ele passa para a paixão, que é basicamente o motivo desse nosso seminário, a paixão pela marcenaria, contato direto com a matéria-prima bruta, a madeira. E aí tem um obstáculo físico. Eis que, ao trabalhar a madeira, o Sérgio descobre que tem alergia à poeira, ou enfim, à coisa da madeira. E aí tem a adaptação. Isso foi a inteligência artificial que trouxe, Sérgio, fique à vontade para comentar. Os processos de exaustão, os equipamentos de proteção individual e persistência no ofício, a tal da resiliência. Superar a alergia à poeira para esculpir a madeira reflete a mesma resiliência exigida de nossos alunos imigrantes e refugiados, voltando ao nosso caso do projeto voluntário, como exemplo, para dominar uma nova língua. E eu aqui acrescento, numa realidade tão difícil, ninguém é refugiado porque quer, né? Ninguém, imigrante pode ser, mas refugiado, e muitas vezes os nossos refugiados e vários refugiados pelo mundo não têm como voltar ao seu país, ou às vezes não existe, são apátridas, às vezes o país desapareceu, né? Então, nesse ambiente tão complexo, nós somos chamados para fazer com que eles consigam aprender a língua portuguesa para poder trabalhar no Brasil e viver dignamente. Então, a complexidade, Josi, você veja, assim como você está colocando a complexidade, às vezes, de um aluno básico que precisa fazer conversação, a complexidade desse ambiente em que a gente situa também esse nosso trabalho voluntário. Só para a gente ampliar, né, Josi, assim, o leque de possibilidades. Sérgio, pode falar, por favor? Aqui é interessante, né? O domínio do ambiente controlado ali na da TI, né? Ali é que ali a TI, né? Essa parte da tecnologia, aí é muita lógica, né, gente? Aí é trabalhar com lógica, né? É que nem ali vocês falaram de arquitetura e engenharia. É bem arquitetura e engenharia. Nós temos as duas áreas da tecnologia, né? Arquitetura é aqueles caras que bolam um edifício maluco lá, né? E daí eles jogam para engenharia. E eu estava do lado da engenharia. E aí é que a gente pega a batata quente, que tem que fazer o que aquele arquiteto maluco resolveu, né? Porque a gente da engenharia trabalha com cimento, com tijolo, com a coisa, né? Muito interessante. Então, ó, a gente tinha assim, uma briguinha, né? Bem uma briguinha, né? Mas aquela coisa a gente falar do arquiteto e do engenheiro, né? Porque ali na hora do mão na massa, né? Aquela ideia da alma lá, daí fica mais complicado de pôr na prática, né? Mas essa parte da TI é bem assim, né? Muita lógica, né? É como
tudo que envolve ela. É que nem a história do prompt. Você tem que escrever bem direitinho para o cara te responder, porque a máquina é burra. O negócio de inteligência não tem nada, ela não é nada É, inteligente. só uma Ela é coisa, burra. Sérgio, trazendo nesse sentido também, você tem que escrever um prompt bem escrito. Você tem que fazer isso. Então, É. às vezes, quando a gente fala, ainda ampliando essa nossa discussão, que são tantas as realidades, eu trouxe os imigrantes e refugiados como uma realidade. Se você não sabe escrever um prompt, muito provavelmente daqui para frente vai ser bastante difícil viver, É. digamos assim, Não sem a é o inteligência exemplo artificial. o exemplo, não, eu estou usando o exemplo da inteligência artificial e do prompt, porque é uma coisa que todo mundo está vivendo, né? Mas isso aí está aplicado a tudo, tá? Está aplicado, inclusive, à língua aqui. Porque se a gente não falar direitinho, se expressar, se comunicar bem, o nosso receptor não vai captar a nossa mensagem, né? E é como a IA, né? Não vai receber, o nosso aluno não vai entender bem a mensagem que a gente está passando, e aí ele vai aprender errado. Então é toda essa questão, né? Ali o pessoal está falando do ensino da língua, né? Eu acho assim, você tem que focar no objetivo do teu aluno. Porque a gente fala, por exemplo, de escrita. Ah, escrita, o cara tem que escrever bem. Gente, mais da metade dos nativos brasileiros escreve errado. Então a gente vai querer que uma pessoa estrangeira vai escrever perfeito, se nem o nativo escreve bem, a maioria das pessoas. Então acho que depende do objetivo. Uma pessoa que vai precisar da linguagem escrita, precisar se expressar, vai ser um jornalista, vai ser um escritor, vai fazer artigos, aí ele tem que ter um bom português, né? Bem, um bom Ah, português escrito. deixa eu Agora, entrar aqui, aquele que vai Sérgio. para a faculdade só para conversar, eu quero só me comunicar, então eu tenho que focar conforme o objetivo do meu aluno, né? Vamos voltar então um pouco a essa questão dos objetivos, né? No nosso caso, voltando ao nosso caso, só para ter uma espinha dorsal aqui, os nossos alunos precisam fazer entrevistas, né? Para poder conseguir empregos, entrevistas em português, que não é a língua deles, na realidade de refugiados, pedindo quase de joelhos para ter um emprego porque precisam sobreviver. Então, a gente precisa que eles tenham um mínimo de português aceitável para um emprego, né? Então, é o que você está falando, depende da realidade de cada aluno, por isso que eu falo que uma anamnese é importante. Você conhecer o aluno, o que ele precisa, mas eu queria, Sérgio, dar uma caminhada aqui. Nós mantemos a questão de 1 hora. Obviamente que nós não vamos conseguir, não chegamos nem na metade, o que é ótimo. Nossa, já Eu estamos quero fechando a mais. hora. Imagina, já passou 1 hora, Sérgio, pelo amor de Deus. Pois é. Sempre na CEMELP, e eu trago isso como exemplo, porque é uma questão do lúdico, vocês sabem melhor do que eu, que o lúdico pertence desde os pequenininhos até os idosos, como eu, né? Na CEMELP sempre a gente tem, então, jogos, né? Esse é o jogo do módulo 8. E eu quero trazer esse exemplo, é um jogo em que você constrói a história do Brasil numa linha do tempo, né? E com a palavra jogo, me veio à cabeça, quando eu pedi isso para a inteligência artificial, a questão de hobbies, até porque nós estamos trazendo o Sérgio com a questão da marcenaria. Então, uma sugestão de atividade de conversação, claro, falar sobre hobbies de cada um, e uma atividade de escrita, que eu acho bem legal, fazer para os nossos alunos, inclusive, viu, voluntários e professores da Torre de Babel. Voluntários, professores e só professores, não só para definir aqui. Linha do tempo de um passatempo do aluno, né? Uma atividade bem legal, você fazer, por exemplo, eu jogo tênis, é o meu passatempo. Qual é a linha do tempo do meu? Então, nessa questão de falar do passado, do presente e do futuro, né? Criar uma linha do tempo, essa é uma sugestão que a gente queria trazer de atividade. E na sequência, vejam que lindo, é importante a gente mostrar logo algumas peças, né? A nova interface, Sérgio, o sistema Uhum. traduzido em arte, né? Então, o Sérgio trabalhando, então, a madeira com tábuas, aparadores, petisqueira, Esse suporte para primeiro segurar. ali, esses dois ali são pedaços de tronco que foram daí, tipo, esculpidos, né? Trabalhados para virar
tigelinhas, gamela, a outra uma gamela, né? A primeira é o roxinho. Muito bonito, muito bonito. E depois, e nós vamos parar aqui e vamos sugerir mais para frente um segundo momento, porque não vai dar para fazer tudo o que a gente quer e a gente quer manter a 1 hora, que eu acho que é o tempo que fica legal para a gente fazer esse tipo de trabalho. Então, eu vou depois mandar para vocês uma sugestão em junho de uma continuidade, mas eu queria interromper aqui rapidinho e ver como vocês estão sentindo essa discussão, que eu acho vital, eu acho super, é isso que nos constrói, como professores, cada um com sua experiência, cada um em um lugar. A Josi está nos Estados Unidos, Simone, a Josi, imagina, a Helena está nos Estados Unidos, Simone, você está nos Estados Unidos também agora? Não, Eu morei 10 anos em Nova York, agora eu tô aqui em Florianópolis já faz uns 10 anos também. Mas eu Florianópolis. sou chilena também, e às vezes eu não tenho dado aula lá, mas online eu tenho clientes, às vezes de Israel, de vários lugares. É, e achei interessante que você falou do processo aí, do projeto dos voluntários. Depois pode comentar um pouquinho mais. Posso rapidinho, mas só para dizer que a Marta tá, Marta está em Goiás. Não, onde você está, Marta? Minas? Não, eu estou em Goiânia. Goiânia, pronto. Marta está em Goiânia, estou em Goiânia. Goiânia, o Sérgio está Goiânia. em Curitiba, a Ilza está em Ribeirão Preto, para a gente ver como é legal. Isso, o Carlos está em Miami. Vamos lá. A Ivete está em São Paulo, o Edson no Peru, Maria Lúcia comigo em São Paulo, Sandra em São Paulo, Elizabeth em Ribeirão Preto, Anitta no Chile. Olha que legal, viu? A Mariana na China. A Mariana é Uau! ex-professora da Torre de Babel, está na China há algum tempo, com esse cabelão vermelho, fazendo sucesso. A Cida está em São Paulo, a Carolina está no Canadá, e eu não sei quem é esse número aqui, não saberia dizer quem está ali no. Não sei se é a Elizabeth que está com esse. Enfim. Então, muito legal o grupo de hoje. Então, falando rapidamente, muito rapidamente, porque não é o propósito aqui, é o propósito porque esse seminário é essa homenagem a um dos nossos voluntários, mas o projeto Idioma que Soma, então, de ensino de português a refugiados e imigrantes, acontece, Simone, aulas individuais, um luxo para eles, claro, e Uhum. somos felizes com isso. Aulas, eu acho que é o único projeto de aulas individuais, 2 vezes por semana, 1 hora cada, online, começou durante a pandemia e se mantém online, até porque boa parte dos nossos alunos não teriam como se locomover para fazer aula, pagar passagem, e porque nós temos, como é o caso da Marta em Goiânia e a pessoas em Ribeirão, enfim, que ministram essas aulas para os nossos refugiados do Brasil, que estão em vários lugares do Brasil, a maioria da Venezuela, Haiti, agora um grande fluxo de cubanos, e, enfim, são 51 alunos fazendo aula atualmente e 54 voluntários, que muito nos honra. E o nosso salário é muito bem pago com o sucesso desses alunos e quando eles começam a poder trabalhar com dignidade no Brasil e prestar o CELPE-BRAS, alguns deles, graças ao nosso curso. Se o desejarem, eles ficam conosco 16 meses, 4 estágios de 4 meses cada, eles não passam de um estágio para o outro se não tiverem alcançado o nível daquele estágio. Então, Simone, esse é o nosso projeto, que é um projeto que nos comove muito. Lançamos recentemente o livro Corações Migrantes, Histórias de Refugiados. Ainda temos alguns exemplares. O Carlos está fazendo assim, porque a última vez que eu fui aos Estados Unidos, mandei um para ele, ele comprou, e são emocionantes textos dos alunos, 8 Dos alunos refugiados, alunos. Aham. 8 nossos e 8 da Northwestern University de Chicago. Eles conversaram entre si, depois os alunos de português da Northwestern escreveram 8 textos e os nossos alunos aqui escreveram 8 textos belíssimos. Então, resumindo, é isso, porque, enfim, porque você perguntou. Então, eu espero, já passamos um pouquinho aqui,
Se alguém quiser falar rapidamente alguma coisa, eu vou mandar depois para vocês um novo convite. Se vocês acharam que foi legal, que foi útil, eu acho que foi muito útil, é justamente o que eu quero, que se discuta, que se compartilhe, não é monólogo. Então, se vocês gostaram, vocês, por favor, voltem para a segunda parte. A única vez que aconteceu isso foi no seminário sobre o texto da Ivete. Eu falei tu, 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 tu. Aí algumas pessoas não vieram para a segunda parte e eu esqueci de colocar para gravar. Parece que foi castigo, mas não foi. Esqueci, então a segunda parte dançou. Então, se vocês quiserem voltar, volta. Pode falar, Marta. Eu só quero pedir uma orientação, porque eu já estou aqui em Goiânia, no Centro-Oeste, com alguns alunos de Cuba, e eu estou realizando o trabalho com eles gratuito. Estou dando aula para eles como nós fazemos. Eu gostaria de vinculá-los ao seu projeto. Então, eu estou fazendo, assim, estimulada por vocês. Aí eu quero saber, porque eu gostaria que eles tivessem, porque eles não têm condições, tá bom? Aí eu quero saber como A é que eu gente posso. fale com a sua madrinha, tá? E a gente volta a falar sobre isso. Os alunos, para vocês saberem, Simone, também Também tem não podem interesse. Aham. não podem vir diretamente batendo a nossa porta. Eles têm que ser indicados por uma ONG parceira. Por quê? Aham. Entendi, Existe entendi. tráfico humano, tráfico de órgãos, tráfico de crianças. Eles têm que estar no Brasil legalmente. Eles precisam querer ficar no Brasil e estar em situação de vulnerabilidade financeira. É um trabalho totalmente gratuito, mas eu não posso dar um tiro no pé da empresa, né? Então, né? Então, quem pode pagar não vai fazer aula na Torre de Babel, não, nós não vendemos cursos para eles para evitar a confusão, né? Mas a gente pode indicar onde eles podem fazer pagando. Então, quem faz esse filtro são as ONGs e as instituições que nos apresentam os alunos. Então, Marta, depois a gente conversa sobre isso. Obrigada por ter trazido esse caso. Como eu falei, estamos começando a ter, por motivos óbvios, um fluxo grande de cubanos entrando no Brasil. Por Combinado, motivos óbvios, obrigada. eles vêm pela Guiana e chegam por aqui. Alguém mais quer falar Obrigada. bem rapidinho? Sérgio, olha, é um prazer fazer esse trabalho. Queria que fosse uma hora só, mas por outro lado, que bom que não é uma hora só. Alguém quer falar mais alguma coisa ou podemos fechar? Que bom, Carlos, que você gostou e que bom. Eu não acho que não a conheci ainda. É a Carolina, que está no Canadá, gostou muito. Que bom. Eu espero que vocês possam refletir sobre o que a gente falou, né? E nem tudo a gente concorda, mas essa é a beleza da coisa, né? Eu Tá tenho uma bom? pergunta. Será que existe algum sistema já trabalhando o professor com inteligência artificial no ensino do português? Porque tem bastante inglês agora, né? E essa parte eu acho que é justamente isso. Sem o A inteligência professor? ajuda. A inteligência ajuda com essa parte, um pouco de dúvidas gerais, semântica, e o professor ele entra mais pontual nessa questão humana mesmo, né? Então, eu não sei se existe, né? Porque eu acho que é o futuro mesmo, né? As pessoas estão procurando essa integração aí. Sim, não, mas sem o Principalmente quem professor. estuda online, né? Sim, mas assim, autodidata ou sem o professor, acho complicado. Podemos discutir isso na segunda parte da nossa conversa. Não, é É, com o fa... professor, é híbrido, né? Que eles falam. Sim, não há mais como você dar aula sem a ajuda da inteligência artificial. Não há mais. Não há mais, Uhum. seria uma limitação não fazer isso, porque o tempo que você economiza, não tive tempo aqui, mas o tempo que você economiza na produção de material para quem dá aula individual, como é o nosso caso, não só para os refugiados, mas na Torre de Babel, não há como você, assim, economiza tempo e todo o material para as quatro, também vamos falar sobre isso no próximo encontro, para as quatro habilidades, a inteligência artificial é essencial. Ai, Essencial. desculpa, só para terminar, desculpa, Suzane, por interromper, eu acho que a Simone queria dizer sobre os agentes, né? Porque você usa a IA, você pode ter um agente que é como um clone seu, que pode Sim. te ajudar com a parte mais da que a gente vinha falando da estrutura. Existe essa possibilidade de fazer também, que é o que
alguns profissionais já estão trabalhando, que também é Eu tenho bom. visto em inglês, né? Eu tenho visto mais em Sim, inglês, mas. chamam agentes, para quem quiser Uhum. buscar aí, chama agentes da IA, quem usa ChatGPT, podem procurar aí com esse nome. Isso, Bem interessante. exatamente. Eu uso alguma coisa similar e é bem interessante. Obrigada pela, Suzana, pela oportunidade, viu? Foi muito Não, legal. obrigada a vocês por terem estado conosco. E na próxima venham com mais questões, mais perguntas e mais discussão, mas vamos terminar os slides, por favor, porque tem bastante coisa legal pela frente. Beijo, Sérgio. Beijo, pessoas. Tchau, Beijo. tchau. Beijo, obrigado, Tchau, gente. Boa tchau, tchau. noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.